Olá, muito obrigado a todos que vieram prestigiar a apresentação desse trabalho. Eu me chamo Jefferson Tadeu, sou autor, em coautoria com Tiago Almeida e Muriel Salesi. Nosso tema é a importância da eficácia dos relatórios de gestão emitidos pelas unidades executoras de controle interno no processo de prestação de contas anual, um estudo de caso das prefeituras de Alagoas. O objetivo principal traçado pelos autores desse projeto foi verificar o nível de eficácia desses relatórios que são emitidos anualmente pela Unidade Executora de Controle Interno no processo de prestação de contas anual. Nosso referencial teórico foi subdividido em 4 subitens. Quando falamos em república e prestação de contas, podemos dizer que a prestação de contas nada mais é do que uma das características de uma república, de qualquer república. Além da eletividade da escolha de seus representantes, da temporariedade do exercício do poder e, claro, tudo isso passando por uma representatividade popular. Toda república exige controle, e a nossa Constituição, desde 1988, institui diversos mecanismos de controle, desde o controle externo ao controle interno, nos próprios entes. E aí, uma das peças de maior importância na instituição de controle interno é o apoio dos tribunais de contas ao Poder Legislativo na atuação do controle externo. E essa atuação do TCE, do Tribunal de Contas do Estado, aqui no caso de Alagoas, parte do princípio da exigência da prestação de contas anual. E essas contas são diferenciadas em prestação de contas de gestão e prestação de contas de governo. A de governo é aquela que traz os atos administrativos, os atos políticos do governante, mais relacionados às políticas públicas. E as contas de gestão se referem àquelas contas da atividade econômica, financeira do ente. E aí, entrando no nosso tema, nossa pesquisa propriamente dita, foram analisados 102 relatórios de todos os municípios de Alagoas. Os dados foram coletados no site do Tribunal de Contas de Alagoas e essa exigência parte de base na Instrução Normativa 03 de 2011, que exige, entre as peças de prestação de contas, o relatório de gestão emitido pelo controle interno e o parecer. A nossa análise e discussão desses relatórios e dos dados que colhemos da nossa pesquisa foi subdividida em duas bases. Dividimos elas em informações básicas que julgamos necessárias existir em um relatório e, por fim, classificamos cada relatório de acordo com o nível de eficácia julgada pelo acordo do TCU 568. Primeiro quesito analisado em cada prestação de contas foi analisar se o órgão tinha enviado a tempo ou não a sua prestação de contas. E como vemos na tabela, todos enviaram, apesar de 4 contas de gestão de 4 municípios não terem sido enviadas a tempo e apenas 2 contas de governo. Mas a grande maioria, 97% a 98%, enviaram no prazo. Segunda tabela foi o fato de analisar qual o formato desses relatórios. Se é no formato mais elaborado, com gráfico, com tabelas, com design gráfico atrativo e que o cidadão conseguisse visualizar e ter uma leitura daquele relatório, ou se apenas foi um relatório simples, ou se não tinha relatório. Como vemos, 60% dos relatórios analisados eram apenas um parecer em nome de relatório. O parecer aqui julgado é apenas uma lauda e traz informações simplistas sobre a aprovação e reprovação das contas. A partir da tabela 3, da tabela 3 à tabela 8, nós destacamos aquelas informações que julgamos necessário existir, de acordo com a doutrina e com outros relatórios, sobre o que o relatório do controle interno deveria ter. E aí, uma informação básica era sobre a estrutura administrativa do órgão. E como vemos na tabela, apenas um relatório trazia essas informações de forma bem elaborada e 95% não trazia absolutamente nada. A segunda informação que analisamos foi sobre se existia nos relatórios algo sobre planejamento orçamentário. E como vemos mais uma vez, 67,6% dos relatórios analisados não traziam informação alguma e apenas 4 traziam informações de forma detalhada. Outros 29, cerca de 28,4%, traziam mais de forma simplificada. E outro fato importante se os relatórios traziam informações sobre a execução
orçamentária, financeira e patrimonial. E, mais uma vez, 61,8% não traziam nenhuma informação, 8,8%, 9 relatórios traziam informações de forma bem elaborada, com gráficos, com tabelas e com relatórios qualitativos e quantitativos que demonstravam a verdadeira execução orçamentária, financeira e patrimonial durante o ano. Outra informação de suma importância no relatório de gestão era sobre o acompanhamento dos programas de governo. E aqui a gente vê que 96,1% dos relatórios analisados não tinham nenhuma informação a respeito desse acompanhamento. E apenas 4 traziam essas informações, 2 de forma bem completa e 2 de forma mais simplificada. Sobre informações sobre a gestão administrativa de cada secretaria, 84% não traziam informações alguma, outros 13 relatórios traziam de forma simplificada e apenas 3 de forma completa. E aí, por último, sobre informações básicas dos relatórios, nós queríamos saber se aquele relatório tinha informações sobre a atuação do controle interno durante o ano. E apenas uma trouxe essas informações compiladas de forma bem elaborada. Outro 91,2% não trouxeram informação alguma sobre a atuação do controle interno e o restante 8% trouxeram de forma mais simplificada. Para classificar o nível dos relatórios em eficácia inicial, básica, intermediária, aprimorada e avançada, nós demos uma pontuação de 10, aquelas informações que estavam bem elaboradas, de 5, aquelas que traziam informações mais simplistas, e de 0, aquelas que não traziam informação alguma. E aí, na nossa primeira tabela, 54 prefeituras demonstraram eficácia 0, ou seja, tinham apenas parecer que não demonstravam absolutamente nada do que um relatório de gestão se propõe. E aí, fizemos uma correlação, quantos dessas prefeituras tinham servidores efetivos em suas unidades de controle interno, e dessas 54, apenas 9,6 detinham servidores efetivos. Já no nível de eficácia inicial, 17 prefeituras foram classificadas e dessas 5,88 tinham servidores efetivos. No nível de eficácia básica, 20, aqui já um nível melhorzinho, e aqui podemos classificar aqui os relatórios de nível mais simplista, mas que de qualquer maneira trazia algum tipo de informação para o cidadão e para os órgãos de controle. E aí a gente classifica 26 prefeituras e dessas aproximadamente 19,23% detinham servidores efetivos no seu quadro de controle interno. E aqui, por fim, para concluir a apresentação, classificamos 3 prefeituras no nível intermediário e 2 no nível aprimorado. E aqui também há uma relação que uma dessas prefeituras de nível intermediário tem estrutura de servidores efetivos em seus quadros de servidores do controle interno, e Maragogi e Viçosa, que são os 2 municípios do nível aprimorado, nós percebemos um relatório padrão dos 2, claro, mudando os dados da sua gestão, mas que esses 2 controladores internos, que são os responsáveis pela elaboração do relatório, eles têm uma total comunicação entre eles e, por isso, resulta num relatório muito mais completo. Enfim, muito obrigado a todos que participaram dessa apresentação. Eu gostaria de deixar que esse trabalho sirva de motivação para novas pesquisas e que o Tribunal de Contas leve como incentivo uma criação futura, quem sabe, de um relatório de gestão e parecer padronizado para todas as prefeituras, inclusive aqui no estado de Alagoas. Obrigado.